E o Tribunal de Contas do Estado determinou que a Prefeitura de Florianópolis apresente detalhes sobre a recuperação de estruturas que apresentam risco na cidade. Karina Kopp está de volta. Karina, quais são essas estruturas e o que a Prefeitura precisa fazer? Então, Marta, são 3 estruturas que foram apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado e correm risco de colapso estrutural. A primeira delas é o elevado Presidente Kennedy, que é aquele elevado de quem sai da ponte Hercílio Luz em direção à região continental, pega a direita ali para acessar a Avenida Governador Ivo Silveira. O outro local seria a ponte sobre o rio Itacurubi, na Avenida da Saudade, no sentido sul. E o terceiro local é a passarela de pedestres que fica em frente ao terminal rodoviário Rita Maria, que é inclusive esse local onde nós estamos agora. Essa passarela, inclusive, está numa situação bastante preocupante e não é de hoje. Inclusive, o Ministério Público de Santa Catarina já havia apontado o risco dessa passarela. Olha só a situação da passarela. Ela que é toda de metal, né, com partes de concreto, mas a parte de ferro, ela está totalmente danificada. A gente vê pontos de danos em toda essa passarela. A estrutura foi totalmente corroída, né, pelo tempo, né? Então, é uma estrutura que está bastante complicada, oferecendo risco aos pedestres que circulam aqui pelo local. Então, já vem de bastante tempo essa situação aqui nessa passarela, já vem essa cobrança também para que houvesse uma resolução com relação a esse local, que é um local bastante utilizado pelos pedestres, porque fica em frente ao terminal rodoviário Rita Maria, liga, né, o terminal rodoviário, o Ticem, à região central da capital. Então é um local de bastante fluxo e não é de hoje então que há essa cobrança, e agora a cobrança também partindo por parte do Tribunal de Contas do Estado. Inclusive o TCE informou que essa cobrança que ele está fazendo agora para a Prefeitura de Florianópolis é baseada num acordo que foi assinado ainda em 2022, onde na época a Prefeitura foi inclusive multada aí por falta de manutenção nas pontes, nas passarelas e nos viadutos da capital. Desde então, desde que houve esse acordo, a Prefeitura de Florianópolis encaminha bimestralmente relatórios para o Tribunal de Contas, informando aí o estado de conservação e manutenção de pelo menos 15 estruturas aqui da cidade. E agora, nessa nova avaliação, então, o que o Tribunal de Contas percebeu é que esses 3 locais estão aí sendo apontados com o risco de colapso estrutural. Claro que a gente entrou em contato com a Prefeitura de Florianópolis para saber aí qual é a situação com relação a esses 3 locais apontados pelo TCE. E em nota, a Prefeitura informou que realiza vistorias periódicas nas passarelas e nos locais citados e que já tem projeto de revitalização para esses 3 locais. Para o elevado Presidente Kennedy, há aí uma elaboração de um projeto para recuperação, né? Está em fase de elaboração desse projeto. Para a ponte da Avenida da Saudade, foi realizada uma expansão detalhada para o desenvolvimento de um projeto de recuperação, inclusive de alargamento ali da ponte do Itacurubi. E aqui a passarela em frente ao terminal Rita Maria. A previsão é que seja retirada essa travessia. Inclusive, já é a última decisão da Prefeitura. A gente vem acompanhando há bastante tempo essa questão das passarelas de pedestre aqui na capital, que já a Prefeitura já havia informado que vai retirar essa passarela de pedestres, porque a ideia é que os pedestres façam esse cruzamento, né, por baixo, pelo solo. Inclusive, vai ser feita uma estrutura mais adequada para os pedestres na parte de baixo, na via, no solo, para que eles possam fazer esse cruzamento. Mas a Prefeitura de Florianópolis não informou quando de fato vai executar essa obra da retirada aqui dessa passarela. O que se sabe é que ela ainda continua sendo bastante utilizada e quem anda por aqui percebe a situação bastante complicada do local. Inclusive, dá até medo de cruzar aqui pelo local. Quando a gente passa por aqui, a gente sente, né, a insegurança que essa estrutura traz para os pedestres. Mas acaba que é um dos únicos locais que ainda o pessoal tem para cruzar com segurança, né? A gente tem até, inclusive, semáforos próximos, onde a gente tem faixas de segurança, mas o pessoal acaba saindo aqui do terminal e fazendo essa ligação com o centro pela passarela, né? Pela proximidade do local e pela facilidade. Mas a gente tem aí onde o pessoal poderia cruzar, que seriam as faixas de pedestres, mas a passarela traz mais essa sensação de segurança e acaba sendo um local muito utilizado, mas numa situação bastante complicada e não é de hoje. Inclusive era coberto, quem já passou por aqui sabe que a estrutura tinha uma cobertura, né, que teve que ser retirada porque estava numa situação ainda pior, parte desse telhado que havia aqui no local estava se deteriorando, então foi retirado, ficou o restante da estrutura
que ainda não há prazo e a Prefeitura não bateu o martelo aí de quando, de fato, ela vai ser retirada. E, claro, a gente vai seguir acompanhando, porque agora também tem essa cobrança, Marta, por parte do Tribunal de Contas do Estado, né? Tribunal de TCE aí apontando aí que a Prefeitura tem cerca de 90 dias para definir o que, de fato, vai fazer com esses 3 locais que o TCE apontou aí que correm risco de colapso estrutural. Volto contigo aí no estúdio.